Oi, gente, eu sou a Raíza, esse é o Linha Contada. Puxa o fio e vem comigo, porque hoje a gente vai falar sobre os livros que eu quero ler em 2026. Tô um pouco atrasada, porque a gente já tá no terceiro mês do ano, mas eu decidi mês passado todas as leituras que eu queria. Talvez eu ainda inclua mais, porque eu tô com meta de ler 3 livros ao mês, incluindo um livro do Clube Descolonizando a Estante. Eu tentei fazer esse método porque eu não sei se eu conseguiria encaixar muitos livros na minha agenda. Então, por exemplo, 3 livros por mês eu acho que é o suficiente, porque, por exemplo, em 2 meses já vou ter lido 3 livros, e isso durante um ano já é muita coisa. Então, eu meio que selecionei algumas leituras e cataloguei. Por exemplo, uma leitura é muito densa, tem muitas páginas, e juntei com uma leitura mais curta, pra eu conseguir me organizar melhor. Ou então, sei lá, uma leitura dizem que é uma leitura muito pesada, então junto com algum livro mais leve, ou algum livro que eu queira ler muito. Eu acho que esse vai ser um método que eu vou estar utilizando esse ano. E aí, todo início de mês, eu tô deixando o meu cronograma de leitura no Instagram. Por exemplo, esse mês agora eu vou ler Meridiana, Morra, Amor, que é um livro que eu queria muito ler há muito tempo. Tô com bastante expectativas para ler Meridiana e Morra Amor. E também vou ler Filho de Sangue e Ossos, que vai ser o livro do clube do livro Descolonizando a Estante esse mês. Então eu tenho 3 livros por mês, a minha meta. E aí eu vou falar de algumas das leituras que eu já li em janeiro, em fevereiro. E de algumas das leituras que eu quero ler no resto do ano. No mês de janeiro, eu acabei só lendo Vidas Tardias, que foi uma indicação que eu peguei no Instagram. Eu vou deixar aqui o link, aliás, eu vou deixar aqui o arroba da pessoa que peguei a indicação, porque eu vi no perfil, é um booktalker. A maioria dos livros que eu leio, eu pego basicamente de inspirações do Instagram, ou até mesmo da Amazon, ou do aplicativo de baixar livros que eu uso, que eu coloco livros no meu Kindle. Então, basicamente, todas as indicações que eu pego são de pessoas que eu sei que têm a mesma vibe da literatura que a minha e que eu sei que podem agregar mais às minhas leituras. Sobre Vidas Tardias, é um livro que, assim, me pegou muito no começo. No começo eu achei um livro fantástico. Tipo assim, ele é um livro dividido por personagens. Então, se eu não me engano, são 4 a 5 personagens. Eu lembro que eu não cheguei no finalzinho, porque eu fiquei um pouco chateada, porque o primeiro capítulo do primeiro personagem eu achei muito bom, mas o resto eu achei que foi meio que uma cópia do primeiro personagem. Acho que não desenvolveram tão bem quanto deveriam. Talvez, se eu ler esse livro no futuro, eu consiga me apegar um pouco mais a ele, eu consiga gostar um pouco mais da história. Mas, lendo da forma que eu li, acaba que eu não me apeguei tanto. Tanto é que eu só li ele no mês de janeiro. Eu ainda não tinha feito a lista, então... Quando a gente volta pra fevereiro, eu leio Gosma Rosa, que é um livro argentino, que foi indicação do Clube do Livro Descolonizando a Estante, que é basicamente uma distopia latino-americana, que vai falar sobre uma doença que tá afligindo os moradores de uma ilha. Então, assim, é uma distopia bem atual. O livro, se eu não me engano, ele é hoje de 2020, hoje de 2021, que foi basicamente a época da pandemia, mas ele não foi inspirado na pandemia. Essa é o grande cerne, que quando você lê, você bate o olho, você vê, meu Deus, é a premissa da pandemia. Mas aí depois a gente vê que não é bem assim, porque o livro foi feito bem antes de todos os acontecimentos. Eu gostei bastante, mas confesso que muitas das vezes não consegui ler o livro por conta do formato mesmo, da leitura, do personagem, etc. Aliás, Gosma Rosa é de janeiro ainda. Eu tô confundindo os meses por causa do Clube do Livro, mas Gosma Rosa é de janeiro. Voltando pra fevereiro, eu li De Onde Eles Vêm, do Jefferson Tenório. Inclusive, já saiu uma resenha desse livro aqui no canal, se você quiser conhecer um pouco mais sobre. Eu fiz uma resenha bem sincera e bem verdadeira sobre esse livro. Assim, teve pontos que eu não gostei tanto nele, justamente porque eu já conheço a escrita do Jefferson Tenório, já conheço todos os outros livros dele, só tava faltando esse pra eu terminar os livros dele, assim, já li todos. Talvez se eu puder reler algum, eu releia, mas esse livro colocou um pouco de expectativa em mim e eu sinto que não consegui suprir. Então acho que esse foi um pouco do que me chateou com esse livro, mas de resto, o Jefferson Tenório tem uma escrita incrível e eu adoro. Eu também li Tempo de Reacender Estrelas, que é um livro, assim, que foi um livro, assim, super calmo, super tranquilo.
Eu tô nessa vibe, eu quero muito mesclar livros mais tranquilos pra esse ano. Eu sinto que ano passado eu li livros muito pesados, livros que mexeram comigo psicologicamente, mas esse ano eu quero pegar um pouco mais leve. E aí, uma das minhas metas é ter entre essas 3 leituras do mês algum livro mais leve ou até um pouquinho mais curto. E aí eu li É Tempo de Responder às Estrelas, é de uma, se eu não me engano, é uma autora europeia, não vou saber exatamente de qual, porque a premissa é justamente uma mãe que viaja com as filhas, tipo assim, por exemplo, uma das filhas dela tá sofrendo bullying e a outra tá tendo muitos problemas com muitos rapazes, tá tentando se encontrar, é uma filha adolescente. E ela ficou desempregada, tá devendo ao banco, não tem muito dinheiro. E aí ela decide fazer essa viagem com a filha, com as filhas, para se reencontrarem. Assim, é um livro super leve, é muito legal, é muito divertido. Tem alguns pontos que eu não gostei nele, que eu sinto que a autora poderia ter trabalhado diferente, porque deixaria o livro mais interessante. Mas como a premissa de eu ler esse livro era para ler algo simples e tranquilo, acabou que eu não levei muito em consideração isso e deixei um pouco para lá. Não foquei exatamente nisso. Posteriormente, eu li Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo, que, assim, eu simplesmente estou... Assim, eu já terminei, né? Eu simplesmente adorei esse livro. Ela consegue pegar... Talvez saia uma resenha desse livro aqui. Ela consegue pegar a complexidade de um assunto super importante, que é a forma como os homens tratam as mulheres na sociedade, meio que só para objetificar, usar o corpo, deixar filhos e partir. E ela consegue transformar isso de uma forma tão legal, tão divertida, que você só quer saber quem vai ser a próxima mulher que Fio Jasmine vai se deitar. Então, assim, é muito forte. Eu acho que com poucas palavras ela consegue resumir exatamente como funciona uma sociedade patriarcal, no qual um homem, principalmente um homem negro, é ensinado a objetificar as mulheres e a usar o seu corpo como forma de encanto para ter o que quer, que é o sexo. Então, assim, livro fantástico, maravilhoso, foi um dos melhores livros que eu já li esse ano. Assim, eu tô com expectativas muito grandes, porque eu tenho leituras muito boas na mente, assim, livros que eu peguei de recomendação, livros que eu achei. Então, assim, tô com muita expectativa pra esses livros. Os livros desse mês vão ser Meridiano, que basicamente vai falar sobre a tentativa de ascensão social de uma família negra. Tipo assim, eles são pessoas pobres e acabam crescendo na sociedade. Então, meio que vai falar dessa ascensão e dessa dificuldade de se inserir em outro contexto social. Tô um pouco ansiosa porque no finalzinho do ano passado eu ouvi falarem bastante desse livro. Inclusive, eu quero comprar ele físico para eu poder ler. E assim, tô um pouco ansiosa para ler ele, porque dizem que é muito bom. Também quero ler Amor esse mês, que é um livro que ele tende a ser um pouco pesado. Eu acho que ele vai ser um pouco pesado. Inclusive, ele foi adaptado para o cinema no finalzinho de 2025, com a Jennifer Lawrence e o Edward de Crepúsculo. Não lembro o nome do ator agora, mas é o Edward de Crepúsculo. E tenho expectativas porque eu já queria ler esse livro há um bom tempo. Eu sinto que ele é meio que um terror psicológico para nós mulheres, porque ele vai falar de maternidade, casamento, maternidade compulsória, problemas psicológicos relacionados a isso, a tentar ter uma família perfeita, a coisa de ser mãe, a coisa de ter que ser uma esposa perfeita, a coisa de lidar com casamento. Eu sinto que é um terror psicológico e eu sinto que eu vou gostar muito. E o livro é curto, então talvez ele me abalar. A sorte é que ele é curtinho. Também nessas pesquisas eu achei Dias Lentos, Encontros Fugazes, que vai falar um pouco sobre os Estados Unidos, Los Angeles, a vida hollywoodiana, a vida do caos, do astrismo, das passarelas, tudo isso na perspectiva de uma pessoa lá em 1970. Então, basicamente, vai falar sobre a época de ouro de Hollywood, a época de ouro da fama. Eu não sei se é um livro inspirado em fatos reais ou se é de fato ficção, mas que me chamou a atenção, me chamou justamente por ter essa premissa de expor o caos que é as pessoas famosas, o caos que é a vida dos famosos. Então, assim, tô um pouco ansiosa pra esse livro também. Depois disso, eu quero muito ler Faço Entregas em Pequim, que é um livro chinês, que vai falar sobre um homem que teve vários trabalhos informais, como entregador, atendente, entre outras coisas, e nisso ele acaba escrevendo um livro sobre esses trabalhos. É um livro que vai abordar um pouco do capitalismo, né, de fato, como as pessoas têm que
lidar com esse tipo de trabalho para poder sobreviver, principalmente na China, que é uma cidade densamente populosa, que é uma cidade que com certeza a maioria das pessoas é de baixa renda, então meio que vai trazer um pouco da perspectiva do capitalismo, como sobreviver fazendo entregas, tendo trabalhos suburbanos, trabalhando naquelas lojinhas de conveniência, morando em lugares afastados, morando em lugares insalubres. Então esse livro, eu sinto que ele vai abordar tudo isso pela premissa, né? Assim, mas estou curiosa, porque eu gosto muito de ler livros diferentes, livros asiáticos, eu gosto muito. Tô um pouco ansiosa para ler esse, porque eu sinto que vai ser muito legal, justamente por ter essa perspectiva de trazer essa visão mais capitalista da China, Hong Kong, cidade grande. Então, assim, tô um pouco ansiosa e um pouco com expectativas pra esse livro. Então, gente, eu tô aqui com outra roupa, outro look, porque o outro vídeo eu não consegui gravar totalmente, acabou que ele foi cortado. E aí eu não queria mandar o vídeo assim pro canal, eu queria terminar de falar alguns dos livros, não vão ser todos, porque são muitos livros que eu quero ler esse ano. Então eu decidi gravar esse finalzinho pra poder passar pra vocês. Esse ano eu quero ler um clássico. Eu não sou muito de ler clássicos, então, assim, é algo muito novo na minha rotina. Os clássicos que eu leio são os mais nacionais mesmo, que é O Retrato de Dorian Gray. Eu achei a premissa muito interessante, eu acho que eu vi no TikTok, no Twitter, achei muito interessante e eu resolvi ler ele esse ano como um clássico. Tem até aqui em casa um exemplar. Então, assim, tô ansiosa porque, de fato, os clássicos que eu consumo são os mais nacionais mesmo. Então, vamos ver como é que vai ser. Eu também quero ler Todas as Cores do Céu. Ele é um livro indiano, se eu não me engano. Eu comecei a ler ele ano passado, mas eu não consegui terminar. Acaba que eu não tava muito na vibe. Ele é um livro um pouco pesado, então não tava muito na vibe. Eu queria um livro mais tranquilo de se falar, um livro mais tranquilo de se ler, mas esse ano eu quero terminar ele. Ele é um pouco longo, se eu não me engano ele tem 400 páginas, então a minha meta para esse ano é terminar ele. Eu também quero muito ler A Glória e Seus Cortejos de Horrores, que é da Fernanda Torres, que é um dos livros que ela escreveu, né? Esse aqui ela escreveu O Fim, e esse livro que basicamente vai contar a história de um ator de teatro aposentado, e aí vai pegar muita questão do ego, da moral, dessa coisa do teatro. Eu tinha falado um livro que é parecido com esse, só que nesse livro, o que é o Dias Dentes dos Encontros Fugazes, é mais esse retrato hollywoodiano. Nesse caso, o retrato vai ser brasileiro. Então vai basicamente ser a mesma coisa, só que brasileiro, e com a nossa querida Fernanda Torres, que com certeza os livros dela são muito bons. Eu quero começar por esse, mas futuramente eu também quero ler Fim dela. E pra fechar com chave de ouro, assim, tem outros livros, mas esses são os principais que eu quero ler. É Nihonjin, que é um livro, se eu não me engano, japonês. Na verdade, o livro é brasileiro, mas ele vai falar sobre um personagem japonês e uma família que se estabeleceu aqui no Brasil. A família veio do Japão, se estabeleceu aqui no Brasil e meio que vai pegar esse contexto histórico dessa vinda do Japão pra cá, período de guerra, período de se localizar aqui no Brasil, criar uma família, né? Então, assim, tô muito interessada porque eu gosto muito de ler literatura asiática. Desse ano tem livro chinês, aí tem esse livro que é metade japonês, metade brasileiro, tem um livro indiano, né? Então, assim, estou um pouco ansiosa. E pra finalizar o vídeo, esses foram os livros que faltavam. Tem muitos outros livros, mas o vídeo vai ficar muito longo e acaba que eu não vou conseguir falar de todos os que eu quero ler esse ano. Talvez na metade do ano eu faça uma nova parte dos livros que eu quero ler, mas basicamente é isso. Um beijo!